Muito boa noite, é com alegria que aqui nós mais uma vez nos encontramos. Hoje, o último dia do ano de 2017. Então, realmente é uma bênção nós estarmos tendo esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para fechar o ano de 2017, né? Então, vamos contar hoje com a nossa irmã Deide Lúcia, né? Que a gente já está com saudade dela. E o tema ainda não peguei. Tempo para Deus. Tempo para Deus. Olha que tema lindo, né? Então, vamos aproveitar, já procurando, já nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa casa, aonde viemos aprender sobre as Tuas leis à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Deide Lúcia. Eu vou vir para cá para poder ver, né? Isso. Boa noite. A Ângela falou sobre o último dia do ano, né? E essa época é uma época muito especial para muita gente que deposita todas as suas esperanças no ano seguinte. Que deposita todas as suas forças na mudança que vai acontecer a partir do dia seguinte. E a gente percebe que hoje é somente uma data, somente um dia, como outro qualquer, mas que tem um peso muito grande. Seja um peso por conta das festas, seja um peso por imposição e pressão da mídia, da sociedade, dos rituais. É um peso. E para aqueles que querem fugir desse peso, fica um pouco mais complicado. Porque passamos a ser pessoas estranhas quando a gente diz assim, não, eu 10 horas pretendo estar dormindo, como é de hábito. E como assim? Não vai passar o Réveillon? Vou dormindo. Né? É algo que faz parte do meu dia a dia, do dia a dia de muita gente. E também faz parte do dia a dia dos espíritos. Porque a contagem do tempo dos espíritos é diferente. Na verdade, o tempo na vida espiritual, ele nem existe. O que existe é espaço, não é? Então a gente fala assim, como é que fica isso? Como é que os espíritos fazem hoje, gente? Olha o trabalho que devem ter, né? Porque eles têm que correr para a beira do mar para acudir aqueles que provavelmente estão lá se afogando. Eles têm que correr para as estradas que estão abarrotadas de carros e acidentes que são comuns nessa época. Eles têm que correr para muitos lugares para fazer o socorro. Eles têm muito trabalho, nós damos muito trabalho. E é um dia em que nós estamos aqui para doar nosso tempo para Deus. Mas não é esse tempo de vir ao centro. Não é o tempo de parar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora do seu dia para ir para a igreja, para assistir um culto ou uma missa. É um tempo que precisamos reservar para Deus. E Ele pode se dar em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Não precisa ser à meia-noite, não precisa ser hora marcada. O tempo de Deus é o tempo em que olhamos para nós e pensamos, como é que eu posso ser melhor para ser útil à causa de Deus? Quando Ele me criou, Ele me deu um papel para cumprir. Ele sabe exatamente o que Ele quer de mim. Eu é que preciso descobrir o que Ele quer. E quando eu preciso descobrir, essa forma de descobrir, é a hora que eu tenho que parar o meu tempo para descobrir e para dar esse tempo a Ele. Então, hoje, no dia 31 de dezembro, proponho a vocês pararem um segundo comigo para refletirem sobre o que podemos fazer
para doar o nosso tempo para Deus. É o tempo, né, que nós não temos, ou pelo menos dizemos que não temos, para ouvir as pessoas, quais as necessidades que as pessoas nos apresentam, né? Nós reclamamos que as pessoas não nos ouvem, nós reclamamos que não temos tempo para sair, para conversar, nós reclamamos de tanta coisa. E nós também não ouvimos. Agora há pouco, quando nós chegamos aqui, antes de iniciar, o seu Luiz me falou que alguém disse para ele que você quer ter um momento de felicidade? Convida um amigo para tomar um açaí. E a gente não faz, porque a gente está com pressa, a gente não tem tempo, a gente está sempre preocupado com amanhã, da mesma maneira que muita gente hoje está preocupado em que roupa vai usar para o Réveillon, né? Como vai fazer a ceia, que ceia vai servir, etc. E a gente não tem tempo para tomar um açaí, né, seu Luiz? E o açaí traz muito mais coisas do que as festas. Tomar um açaí com um amigo, com um familiar, com um vizinho que a gente passa todo dia e mal cumprimenta, significa ouvi-lo e ser ouvido. Porque as pessoas precisam muito de conversar, nós precisamos ouvir e ser ouvidos. Nós gostamos de contar nossas histórias, todos nós gostamos de contar nossas histórias. Porque é a nossa história. Porque é a história que diz respeito a quem sou eu. E nós gostamos. Só que nós não damos esse tempo para ninguém. E também as pessoas não nos dão porque estão apressadas fazendo coisas. Como nós. Então não é o reclamar do outro. É parar para o nosso tempo de nos conhecer, de ver em nós o que podemos oferecer e dar ao outro. O tempo para Deus é o tempo de ajuda, é o tempo de escuta para o nosso próximo. Ele não nos pede muito. Aliás, Deus nunca pede nada da gente, não exige nada da gente. Ele nos deu a vida para que nós cumpríssemos o nosso papel de estar presente na vida do outro, estar presente na nossa própria vida, construindo o nosso futuro. Aí sim, construir o futuro é hoje parar e pensar o que podemos fazer para nos melhorar. O que podemos fazer para oferecer o que há de melhor em nós para o nosso próximo. Quantas vezes nós só acusamos? Quantas vezes nós só julgamos? Quando ele pede a ela, estou falando agora do vídeo, quando o rapaz pede a ela para que faça uma oração pelo cachorro que acaba de morrer, ela não tem tempo, ela diz, não, estou com pressa. Está escuro, está noite, ficar sozinha é perigoso. Mas ela estava acompanhada e ele estava propondo a ela uma companhia muito maior que era de Jesus. Então ela estaria protegida de qualquer maneira. Só que ela alegou o quê? Falta de tempo. E ela ainda diz mais, vamos fazer então, tá bom, vamos fazer essa oração, mas com pressa. Vamos fazer uma prece com pressa. E é o que fazemos. Né? Muitas vezes nós ouvimos o outro que vem angustiado com uma história que precisa ser contada, que precisa ser dita, porque dali vai surgir para ele uma luz. E a gente já atropela com conselho, a gente já atropela com uma opinião, a gente faz um julgamento antecipado e não ouve. Nós não ouvimos a história do outro, porque não temos tempo. Que tempo é esse? Para onde a gente corre tanto? Como é que foi o ano de 2017? Como nós passamos os 365 dias que se completam hoje? Quando não tivemos tempo para nós? Quando não tivemos tempo para o outro? E quando não tivemos tempo para Deus? É uma reflexão que pode ser feita agora, nesse instante, que pode ser feita daqui a pouco, pode ser feita à meia-noite, mas ela é necessária, precisa ser feita.
Precisamos tirar o nosso tempo para Deus, para perceber quanto de nós eliminamos nos 365 dias do ano, porque não temos tempo. E aí a gente perde tempo por falta de tempo. É absolutamente incoerente. Porque a gente fica buscando razões para não ter tempo. Quando há uma oferta de trabalho para a gente, trabalho físico, trabalho na vida normal do cidadão que precisa trabalhar para pagar suas contas, trabalho na espiritualidade, trabalho com o próximo, nós alegamos falta de tempo. E às vezes nem é com essa expressão. Às vezes é como eu me vejo falando, nossa, mas eu já tenho muita atividade. Às vezes eu me pego dizendo, mas eu já tenho atividade demais. Mas, meu Deus, que tipo de atividade demais nós temos? E quem é que concentra essas atividades? Quem é que decide quais atividades eu posso fazer ou não posso fazer, se não eu? Sou eu quem decido. Então, quando alguém me procura para uma atividade que eu considero extra demais, que eu acho que é impossível de ser realizada, eu posso ao menos escutar essa pessoa. Eu posso, inclusive, dizer, olha, eu não consigo realizar essa tarefa com você, mas eu posso procurar meios ou pessoas que possam ajudá-lo. Mas antes eu preciso ouvir. E o que nos falta, às vezes, é só ouvir. Porque, às vezes, não é uma tarefa que vai exigir de mim nada além daquele momento de escuta, ou então uma atividade muito pequena no momento seguinte que possa ajudar um telefonema. As pessoas precisam de ajuda e essa ajuda só a pessoa que nos procura sabe qual é. E às vezes a gente atropela dizendo, não posso, não tenho tempo, não posso pegar essa atividade. E ela vai embora e nós perdemos o tempo que deveria ser dedicado a Deus. Porque não é assim que nos foi ensinado, né? Quando abrimos a porta para o próximo, quando estendemos a mão, é a Ele que estamos fazendo. E nesse meio de correria, de tudo isso, a gente faz muita coisa, que também, né, não é uma desvestimenta aqui agora, de dizer, eu não faço nada, fazemos muitas coisas, e temos boas intenções de fazer mais ainda. É que nos deixamos muitas vezes levar por esse atropelamento que não é nosso. Não é nosso. A correria não é nossa, não precisa ser. Nós podemos deixá-la bem quietinha lá, né? Nós podemos dizer, não, eu não preciso passar tantas horas preocupadas com o que vai ser o Réveillon. Então eu posso me dedicar a outras coisas. E nisso, em outros níveis, em outras coisas muito maiores. É porque a ocasião agora está me exigindo falar do Réveillon, porque hoje é esse dia 31. Mas nós podemos fazer isso em outros níveis. Nós podemos fazer isso no dia a dia. Então, cabe muito oportunamente aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático e eficaz para que a gente mude o que é preciso mudar, para que a gente seja melhor no dia a dia, para que a gente galgue o progresso espiritual, a resposta deles é que nós precisamos nos conhecer. E aí vai um pouco além o questionamento do Kardec, porque o Espiritismo é isso, é questionamento, filosofar é se perguntar, é perguntar sem medo da resposta, porque nós temos também isso, nós temos muito medo das respostas. Então, a gente evita fazer algumas perguntas que nós não gostaríamos de nós mesmos respondermos, né? Mas ele vai além, ele diz, isso a gente já sabe. Tá, ok, nós sabemos disso. Mas não é tão fácil assim. Explica aí como é que faz isso. E aí vem a beleza do ensinamento, que só poderia ser de um espírito superior, que é explicar direitinho que, como homem na Terra, ele fazia isso diariamente. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Olha, isso ele diz no final de cada dia.
Então, no final de 365 dias, ele perguntava: e aí, como é que foi eu hoje? Como é que eu agi? Aquela resposta que eu dei lá de manhã, atravessada, se eu tivesse ouvido essa resposta, como é que seria a minha reação? Isso dói muito da gente se perguntar, mas é necessário. E aí ele não deixa para fazer no último dia, no final do ano. É porque ele tem que ser constante, diário, porque ele tem que entregar esse tempo para Deus. Que quando a gente faz isso, é esse o tempo. É que se Deus nos criou, Ele quer que a gente se conheça. Ele nos criou espíritos simples, ignorantes. Mas Ele não quer que a gente fique ignorante o tempo todo. Então Ele nos envia ensinamentos. Jesus falou tanta coisa para a gente que a gente não soube, que o Espiritismo veio e aclarou. Disse: olha, quando Ele fala que em meu nome, 2 ou mais, quando estiverem reunidos, ali eu estarei, significa isso, outra coisa. Significa que você pode sim estar só. Você pode fazer sua oração sozinho. Mas se você se reúne com alguém, a possibilidade de vocês estarem bem mais próximos um do outro, e com isso eu estar presente de uma maneira muito mais forte, firme, integral, e estar no meio de vocês, é muito maior. Porque daqui a pouco vocês não serão 2, vocês serão 2 milhões, vocês serão 2 bilhões, vocês serão 7 bilhões e meio de habitantes num planeta que está sob o meu comando. É disso que Jesus fala. De estar entre nós em todos aqueles momentos que nós estivermos pensando nele, buscando. Nós precisamos buscar a presença dele. Seja porque o cachorrinho morreu, seja porque precisamos e queremos que o nosso mundo esteja melhor. Desejamos paz. Hoje, todos nós aqui devemos ter recebido centenas de mensagens de paz. Ou recebemos coisas assim belíssimas, com fogos, com tudo isso, ou recebemos mensagens singelas que nos tocam muito mais, inclusive. Ou recebemos mensagens genéricas. Há pessoas que dizem: passei para te desejar tudo de bom. E eu fico alguns minutos, e eu espero não estar roubando esse tempo de Deus, porque eu fico alguns minutos pensando o que é tudo de bom para mim. E o que é tudo de bom para você? E o que é tudo de bom? E que não será necessariamente a mesma coisa, não é? O tudo de bom que vem com uma carga muito positiva. Essa pessoa realmente deseja tudo de bom para mim. E eu imagino que ela esteja naquele momento assim pensando em algo muito bom para mim. O que me importa agora é saber se tudo de bom para mim vai ser o tudo de bom para essa mesma pessoa que me desejou. E que se eu contar para ela que está, nesse momento, na minha vida, está acontecendo tudo de bom, se ela vai me olhar e dizer: meu Deus, a Deide está birutinha, cheia de problemas, cheia de coisa acontecendo, a represa arrebentando, a inflação subindo, e ela está dizendo que está tudo de bom, mas ela me desejou tudo de bom. E eu estou retornando para ela que tudo de bom está acontecendo. Porque é nisso que eu acredito. Que tudo de bom é o que acontece na minha vida 24 horas por dia. Seja lá o que esteja acontecendo. As lições que eu preciso aprender estão vindo nas 24 horas do meu dia, e isso é tudo de bom. E é isso que a gente precisa mesmo desejar, nomeando o que significa tudo de bom. Desejo saúde para você, desejo tranquilidade, harmonia no seu lar, desejo tudo de bom também. Mas que esse tudo de bom seja algo que possa fazer de você alguém melhor. Para que esse tudo de bom seja reproduzido para todos os nossos irmãos. Então, sair do nosso casulo, sair da nossa casa, sair do nosso bem-estar, como eles falam, sair da nossa zona de conforto para levar
algo de bom, que talvez não seja tudo, mas algo de bom para o irmão que está lá fora, que está em algum momento vivendo algum martírio, que está vivendo uma situação que ele não sabe como sair, não tem com quem contar, e nós podemos ser essa pessoa. Nós não precisamos nem esperar que cheguem para nós pedindo para fazer uma oração pelo nosso cachorrinho. Nós podemos ir até a pessoa. E aí Santo Agostinho continua. Como é que eu fiz isso aqui, gente? Eu sempre faço errado. Santo Agostinho diz: perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivos de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal a ser curado. Interessante observar que ele não fala assim, olha, se a consciência apontar aí que vocês fizeram umas bobagens, umas besteiras muito grandes, Deus vai punir. Não há. Não há em nenhum momento, nem nas palavras do Cristo e nem na doutrina espírita, nenhum momento em que há um dedo de Deus apontado para nós. Em todas as lições em que nós aprendemos e vemos e estudamos e estamos aqui nos preparando para entender mais essa coisa fantástica que nos foi dada, em todo momento a nossa consciência diz o que precisamos ouvir. E por isso precisamos ter a coragem de nos indagar. Porque é a nossa consciência que fazemos perguntas. E é ela quem vai nos dar respostas. Ninguém mais vai dar as respostas para nós. Porque o amigo vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Na maioria das vezes. Há amigos muito leais, muito importantes na vida da gente, que falam exatamente o que a gente precisa ouvir. Mas ele fala com amor, fala com carinho. E aí a gente recebe às vezes assim, mas não foi tanto assim, né? Agora, e os inimigos que estão colocados, os adversários, as pessoas que falam para a gente o que nós precisamos ouvir, mas não gostamos, esses são os instrumentos, esses são importantíssimos. A esses devemos dar ouvidos também, porque eles apontam aquilo que a gente não quer ouvir e que muitas vezes a nossa consciência faz um boicotezinho e não responde. Nós precisamos trabalhar nas perguntas e precisamos trabalhar para ouvir as respostas. Então, quando ele diz que nós precisamos examinar nossa consciência, porque não só lá estão todos os atos que cometemos no dia a dia, mas também estão as leis de Deus. Então, o que precisamos saber para sair da ignorância de que fomos criados? Se nós fomos criados ignorantes para uma linha progressiva, é porque precisamos aprender, galgar, conhecer, procurar, investigar. E é disso que estamos falando quando falamos que o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Ela ensina a investigar, a perguntar, duvidar. Duvidemos das nossas respostas. Porque se eu faço essa pergunta hoje à noite, será que quando eu passei por fulano, que ele me deu um oi, será que eu respondi da maneira que deveria? Será que no fundo eu não fiz uma cara que não deveria fazer, de poucos amigos, etc.? E a resposta que eu preciso dar precisa estar coerente com aquela que eu tenho que receber, de mim mesma. Porque aqui estão as leis de Deus. Aqui também estão os atos que eu cometi no dia a dia, neste dia de hoje, naquela mensagem que eu mandei que não foi legal, naquela resposta que eu dei, naquele pensamento que eu emiti para um irmão, naquele julgamento, quando alguém falou de alguém para mim, ou quando eu assisti um ato de alguém que eu julguei, como no vídeo, numa simples frase que o rapaz fala: obrigado, senhor, bem que o senhor disse que ia mandar alguém para me ajudar nas minhas dívidas. O julgamento é instantâneo. Ela se vira e fala: a dívida, né? Sabia que não era uma coisa tão simples assim. Você está endividado, e é com drogas. Não basta um julgamento, tem que ter a condenação.
A gente julga, condena, faz tudo no mesmo instante. E fazemos isso. E aqui, Deus não está preocupado que a gente está fazendo isso, não, Ele sabe. Mas Ele sabe também que a gente está buscando o caminho para não fazer tanto. Para não repetir tanto esse erro. Julgar o outro precisa ter muita moral para julgar. Na passagem que Jesus manda que atirem a primeira pedra, ele está indo direto nesse ponto e na ferida. Olha, vocês têm moral para julgar essa pessoa? Porque se tem, nem ele iria impedir. Obviamente ele sabia que quem tem moralidade não vai atirar a pedra, né? Mas ele foi lá, atiçou. Tem moral? Se tem moral, atira. Vai lá, vê. E aí quando a gente julga, né? A gente julga fácil. A gente julga o outro lá que furou o sinal. A gente julga o outro que corrompeu, o outro que foi corrompido. A gente tem uma moral para julgar e para condenar, que é instantânea. Agora, se nós fazemos diariamente essa pergunta para nós, talvez a gente não tenha tanta rapidez assim em julgar. Porque vamos perceber que em algum momento a gente também cometeu, ou cometeria se tivesse oportunidade, ou está prestes a cometer. Então a gente precisa, antes desse conhecimento prévio de nós mesmos, porque podemos julgar, ele não nos impediu de julgar. Não há nenhuma lei contrária ao julgamento. Como não há nenhuma lei contrária à crítica, ao ensinamento, aos conselhos, não há não. O que precisamos antes é saber, eu tenho essa moralidade toda para julgar, para criticar, para aconselhar, para opinar, eu tenho? Se eu tenho, é esse o meu papel. Se eu vou opinar para engrandecer, é meu papel fazer. Se eu vou aconselhar para que a pessoa vá e siga um caminho que fará bem a ela e aos que estão em torno, é meu papel fazer. Mas antes, precisamos ter muita certeza de que temos autoridade para isso, de que temos moralidade para isso. E o meu caminho é o caminho da indagação individual. O nosso caminho é esse caminho. Perguntai antes se vocês podem. Perguntai diariamente se o que fizeram agrada ou não agrada a Deus. Se é bom ou não é bom para o próximo. E aí sim, podem seguir tranquilamente, porque ele seguiu, né? O Espírito Superior lá foi. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. É isso, né? Na verdade, esse é o momento em que a gente pode saber como é que eu consulto a mim mesma se eu não tenho parâmetro. Mas como é que eu vou saber se aquela resposta que eu dei, que eu achei que foi linda, perfeita, bateu, levou, será que foi boa? Será que fez bem? E aí, vamos trocar de lugar, né? É só o exercício de trocar de lugar. Então, vem para cá você, eu vou para aí, e aí você me dá a resposta que eu te dei lá atrás. Se não bater, gente, é porque não é boa mesmo. E é uma receita simples. A nossa dificuldade é aplicar. A nossa dificuldade está justamente em ter empatia com o outro. E a empatia é, numa definição de um jovem que participou de um grupo conosco, a empatia é você calçar o sapato do outro ou olhar pelo olhar do outro. Dificuldade extrema. Porque quando o outro está falando, você está pensando, ele não está vendo do jeito que... Nossa, está errado, está totalmente errado. Não, vai para cá, não vai para lá. E a gente começa a dar a sugestão, porque na vida do outro a gente conserta tudo, né?
A gente tem todas as ferramentas para consertar a vida do outro. A gente diz para parar de fazer aquilo, a gente manda fazer aquilo, a gente fala que pode fazer, a gente não pode fazer, a gente diz que é para ir embora, a gente diz que é para ficar, a gente tem todas as receitas. Aí quando a gente passa para o lado de cá e se coloca nessa situação, a gente vê que não sabe se vai, não sabe se pode ficar, não sabe se entra, se sai. Por quê? Porque aí sim, estamos vivendo do lado do outro, estamos calçando o sapato dele, sentindo o aperto no dedo, sentindo a pedrinha que entrou. E só então a gente pode dizer, é difícil mesmo. Não é fácil, não. Não estamos aqui com facilidade, né? Nós precisamos aprender. E ouvir é a melhor saída, ouvir é sempre o melhor remédio, né? Que aquele que tem verdadeira vontade de se melhorar, que explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. E por que eles estão falando que só através de perguntas a gente consegue conquistar a felicidade eterna, né? Que na verdade não são essas perguntas simples, né? São as perguntas mais complexas. Nós temos toda uma codificação com muitas perguntas. Nós temos toda uma obra de Kardec com milhares de perguntas. E por que perguntas? Porque é a partir delas que a gente começa a entender o mecanismo do universo, o mecanismo das nossas ações, o mecanismo nosso próprio, do nosso universo interior, que é complexo, sim. A natureza é perfeita, Deus é perfeito. Nós temos uma complexidade funcional muito grande. Os nossos órgãos são de uma complexidade belíssima e todos estão interligados, conectados. Falhou um, o resto desanda, é uma engrenagem perfeita. Quando alguma coisa está doente, está adoecida, se a gente não cuida, adoece todo o resto. E isso no nosso corpo, no nosso ambiente familiar. Um ente doente na família adoece todos os demais. Porque nós não conseguimos lidar com o desarranjo. Nós não conseguimos lidar com as falhas na engrenagem, porque precisamos aprender. Porque viemos aqui para aprender. Porque viemos aqui para estender a mão, oferecer ferramentas para que consertem a engrenagem do outro. Porque quando o outro adoece, nós precisamos estar com a nossa engrenagem funcionando bem para ajudá-lo. Porque se a nossa desconcerta, somos dois. Aí vamos precisar de um terceiro. Aí se o terceiro desconcerta, isso é infinito. E isso vai se expandindo para tudo. E aí a gente vai chegar no momento da humanidade, do universo. Se uma humanidade como a nossa está com várias engrenagens distorcidas, ela se desconcerta. E aí nós começamos a dizer que a humanidade já era, né? Nós começamos a duvidar dessa humanidade. E duvidar da humanidade é duvidar de Deus, é duvidar da criação. Se Deus perfeito cria coisas perfeitas, nos criou para a perfeição, a humanidade vai ser perfeita. E aí qual é o nosso papel? É de cuidar da nossa engrenagem. Porque é uma engrenagem com outra engrenagem com outra engrenagem que faz a humanidade melhorar. Somos nós os responsáveis. É o nosso dia a dia. São as nossas perguntas pessoais, individuais, que levam a responder a perguntas maiores, perguntas que vão gerar outras respostas maiores na humanidade. Mas a responsabilidade continua sendo de cada um de nós.
de cuidar da nossa própria engrenagem, de cuidar do que estamos pensando, do que estamos fazendo, do que estamos agindo, de cuidar de que perguntas estamos fazendo e quais respostas estamos escolhendo. Porque podemos escolher respostas que agradem a nós. E isso não muda ninguém. Isso não altera nada na humanidade. Então, tudo que podemos saber é aquilo que nós, que fazemos parte da humanidade, devemos ou não fazer para que venha o reino de Deus. Basta que coloquemos em nossos atos toda a luz que há em nós, para que em breve se estabeleça o reino de Deus, prometido, e para o qual tende a alma de cada homem. Esse é um trecho do livro O Reino de Deus está em Vós, que eu já citei aqui numa outra ocasião, do Tolstói, em que ele traz a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, de uma forma a tirar todo o conteúdo que foi colocado ao longo dos séculos pela humanidade. Então ele traz uma doutrina pura de nos dizer assim, somos nós os responsáveis, então que façamos a nossa parte dessa forma, sem muitas firulas, não tem firulas, não tem nada de extraordinário para colocar penduricalhos numa doutrina que era tão pura. Mas como nós também não entendemos, nós também precisamos que viesse o Espiritismo, que viessem os ensinamentos dos espíritos superiores para esclarecer justamente isso. Justamente uma coisa que tirou de nós ao longo da nossa história, ao longo dos séculos, tirou de nós a responsabilidade, passou para um terceiro. Houve uma terceirização nas regras de Deus, né? Para nós chegou alguma coisa de ensinamento terceirizado mesmo. Alguém está aqui para nos perdoar, alguém está aqui para dizer que nós somos culpados ou inocentes. Alguém foi colocado no meio de uma coisa tão pura. Alguém foi colocado como intermediário. Nós precisávamos de intermediário para falar com Deus. E o Espiritismo vem, e Jesus veio antes e disse, não precisa. Pode falar direto lá, porque ele é o Pai. Mas como a gente não entendeu, o Espiritismo veio com todas as letras dizer, ó, é você com eles. Santo Agostinho veio dizer, interroga a sua consciência e faz direto o canal. Ele é o Pai. Não precisa de intermediário, não. Mas se a gente perdeu o intermediário, porque muita gente ficou órfã do intermediário, com a responsabilidade que o Espiritismo trouxe, muita gente balançou, ficamos órfãos. Mas, ao mesmo tempo, deu uma grandeza de dizer, olha, o seu tempo para Deus é você e Ele. Essa responsabilidade, que em princípio parece ser um peso, nada. Traz o jugo leve de que Jesus mencionou. E Jesus disse mais. Vocês vão enfrentar o mundo. Vocês vão enfrentar todas essas dores, todas essas mazelas. Vocês vão ter aflições. Então, vão ter. Eu também. Eu estou aqui passando por isso, estou tendo. Mas tem de bom ânimo. E quando ele nos manda ter bom ânimo, significa corram atrás daquilo que façam de vocês pessoas melhores. Corram atrás da vontade de fazer. A vontade de se perguntar quem é você. A vontade de dizer, eu fiz ou não fiz coisa boa hoje? Eu falei ou não falei coisa certa? Eu falei aquilo que devia ou não devia? Eu agi na hora que foi necessário que eu agisse ou não? Essa vontade de perguntar é o que ele está dizendo para a gente, que é o que vai nos melhorar como indivíduos e como seres pertencentes a uma humanidade, que queremos melhor, não é? Nós passamos a vida dizendo, meu Deus, esse mundo está tão difícil, essa vida está difícil, nunca foi tão violento, quase que eu caí aquela, nunca foi tão violento, as coisas são, né, o ser humano está tão violento, está tão pior, né, nunca foi assim, enfim, são várias expressões que a gente usa e que a gente não percebe, ou
a gente já percebe aqui, né, que não. É o contrário disso. Nós estamos num momento de ebulição de todas essas dores, de todas essas aflições. Para exercer o nosso bom ânimo, que é necessário. 2, para percebermos que não, que a humanidade está encarando isso de uma forma muito progressiva e progressista, porque nós estamos condenando os atos de violência. Acabei de ler uma saga dos astecas. É uma saga romanceada, é um romance histórico de 5 livros enormes. A violência era tão brutal que por várias vezes eu fechei o livro e falei, não vou ler mais isso. Porque era muito brutal e normalizada. Normalizada. Não existia nenhum ser humano naquela época que chegava e dizia, gente, não pode fazer isso não, é muita brutalidade. Olha aí, Deus me livre, não tem Constituição, não tem... Gente, olha só, não pode fazer, Deus está vendo isso, não pode fazer isso. Não existia não, porque era normal. Os pais entregavam suas filhas para o sacrifício, porque era normal. Então, hoje, nós olhamos para isso como uma aberração, não é normal. A violência não é normal. A violência não está dentro de nós. Ela não sai de nós porque, nós somos seres... Não, nós não somos seres violentos. Nós expressamos alguns atos de violência porque nós aprendemos isso. Mas estamos saindo desse aprendizado. Nós estamos sendo colocados diante de pessoas, doutrinas, falas, ensinamentos que já nos disseram que não, nós não somos e não precisamos da violência. E mais que nós estamos já podendo e estamos com essa possibilidade mesmo de combater a violência por meio de amor. E aí entra a nossa responsabilidade de responder às perguntas amorosamente. Não com condescendência, mas com amorosidade. Sim, hoje cometi um ato que não foi bom. Me coloquei no lugar do outro e eu também não gostaria. Então, amanhã não farei mais. Amanhã pensarei 2 vezes. Amanhã farei um ato completamente diferente. Amanhã a minha atitude vai ser outra. Isso porque eu estou fazendo isso no final da noite, porque se eu faço esse questionamento de manhã, eu posso mudar isso hoje ainda, né? Então, esse é o momento de nós aproveitarmos todos esses ensinamentos. Como fazer? Como é que é isso? Eu quero um mundo de paz, todo mundo quer paz. Então, sejamos pacíficos. Para ter paz, preciso ser pacífico. Porque se alguém vem falar de alguém para mim e eu começo a falar, isso mesmo, fulano é assim, assim, não é bom, não estou sendo, estou acirrando uma situação. Se estou vendo uma reportagem que é de ruim para nós, para a humanidade, do governo, se eu começo a emitir pensamentos ruins para aquele sujeito, que eu quero mais é que aquele sujeito tenha muitas consequências ruins do seu ato, não estou sendo pacífico. E nas bem-aventuranças, o pacífico terá o reino de Deus. O misericordioso precisa existir entre nós. Toda a nossa misericórdia tem que vir à tona. Porque nas nossas orações nós pedimos paz para nós, para os nossos familiares, pedimos, né, tudo de bom. Nós pedimos paz na humanidade, nós queremos mesmo, porque isso é um sentimento genuíno, nós queremos. Nós somos pessoas humanas de muito boa vontade. Mas nós queremos. Nós precisamos só sair do querer para o fazer. E nas nossas orações, quando nós nos dirigimos a Deus, nesse tempo para Deus, para pedir pelo outro, por nós, pela nossa família, pela humanidade, nós precisamos começar a entender que os pedidos que fazemos precisam ser ampliados. Nós pedimos pelo fraco, pelo oprimido, pelos que estão nas ruas, pelos que estão com fome, pelos que estão nos hospitais. É lindo, esse é o nosso melhor momento humanitário, porque nós estendemos nossos pedidos a Deus para todo mundo que está em aflição. Precisamos acrescentar para quem causa a aflição.
Pedir a Deus por aqueles que causam as aflições do mundo, por aqueles que estão proporcionando a guerra, por aqueles que estão tirando o pão da mesa dos outros, dos pobres, dos humilhados, por aqueles que estão humilhando, porque eles são parte da nossa humanidade. Eles são os mesmos filhos criados por Deus, simples e ignorantes. E se nós achamos que em algum momento da nossa existência nós já partimos dessa ignorância para um pedacinho, um degrauzinho a mais, esses irmãos certamente ainda não saíram da ignorância. E é por eles que precisamos pedir. Precisamos das nossas orações para os oprimidos, mas para os opressores. E talvez esse seja o exercício maior de um pedido a Deus, de um tempo para Deus, de pedir por quem oprime, de pedir por quem bate, de pedir por quem causa tanta dor na humanidade. Esta mesma humanidade da qual fazemos parte. Que esse tempo para Deus possa trazer para nós todas as coisas que desejamos para nós mesmos, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, encarnados, desencarnados. Porque há oprimidos e opressores dos dois lados. Nós lidamos com espíritos superiores a todo instante, nos protegendo, nos aconselhando, nos ajudando, mas também lidamos com os espíritos que ainda estão do lado da escuridão, do lado da ignorância. E para eles precisamos dirigir nossas preces também. Então essa humanidade que é composta de encarnados, de desencarnados, de oprimidos, de opressores, de fracos e de fortes, para essa humanidade precisamos pedir e dedicar o nosso tempo para Deus, para que eles estejam em paz. E aí sim, essa paz que nós desejamos para o nosso mundo, para a nossa terra, para o ano de 2018, que ela seja proporcionada também por nós. Espíritos que precisamos ser pacíficos e um pouco além, sermos pacificadores. No momento em que somos pacificadores, nós então podemos contar que o nosso tempo para Deus está sendo bem empregado. Uma boa noite, um bom ano novo, um 2018 com muito tempo dedicado a Deus, que é isso que nós desejamos para todos nós. Boa noite a todos. Realmente agora nós estamos vivendo momentos diferentes, né? Você vê que há pouco tempo, não é muito tempo não, nós passávamos o mês de dezembro preenchendo cartões de Natal, um por um, desejando boas festas, isso, aquilo outro para as pessoas. Hoje a gente pega o celular e manda mensagem. Eu não sei, mas parece uma coisa assim tão fria, né? Eu fico, às vezes, me questionando, porque realmente é uma virada, né, de ano que nós vamos enfrentar. Tudo amanhã continua exatamente como aconteceu hoje. É só o calendário que vira, só a data que muda. O importante realmente somos nós mudarmos. Do momento que nós nos propusermos a mudanças, aí sim vai fazer diferença para nós mesmos e para a humanidade, porque nós somos partes dessa humanidade. Então, cada um de nós tem que fazer sempre a sua parte. Não adianta a gente querer fazer assim o mundo se modificar. Não, eu quero paz, eu quero isso. Mas, primeiro, você está em paz, como a nossa irmã falou, né? Você está fazendo a sua parte? Aí sim, do momento que a gente está fazendo a nossa parte, a humanidade realmente vai ficar melhorada com certeza, porque nós somos integrantes totalmente dela, né? Tanto na parte dos encarnados quanto dos desencarnados. Hoje, muitos estão aqui sem os seus corpos materiais, né? Mas estão aqui participando conosco desse banquete espiritual, porque nós estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o nosso crescimento espiritual. Então, isso aí vai fazer toda a diferença também para o mundo,
né? Vamos fazer sempre a nossa parte. A lição de hoje foi linda, o tema de abertura, né, do rapaz pedindo ajuda. Então, a gente tem que se colocar nessa posição, né? O que eu faria se alguém me abordasse à noite, numa rua escura? Olha, a gente tem que se colocar, porque não adianta a gente ficar vivendo uma vida de utopia, não. A gente tem que se colocar. Como eu reagiria? Primeiro, eu não ia estar passando numa rua escura. De jeito nenhum, eu jamais estaria. Mas e se eu, por qualquer circunstância, estivesse passando por aquela situação? Será que eu daria atenção àquele rapaz? Eu que estou aqui atuando na casa espírita, que estou trabalhando, né, procurando ser melhor, como eu reagiria? Talvez eu falasse, eu também estudo o Evangelho. Mas eu estou praticando esse Evangelho? A gente tem que se colocar sempre na situação do outro. Esse vídeo foi fantástico, porque ele abriu o nosso entendimento. Pena o Alessandro, que chegou atrasado, não viu a abertura, mas foi lindo, né? Tá aí, depois ela repete. Para quem chegou também, a irmã da Valéria, que chegou depois. É lindo o vídeo, vale a pena ser visto, porque é uma lição de vida. E a gente realmente tem que se colocar na situação do rapaz e daquela moça que foi abordada numa rua escura por uma pessoa que parecia ser um morador em situação de rua, né? Parece, porque o cachorro dele morreu e tal. Então, a gente tem que se colocar no lugar. Como eu reagiria numa cidade tão cheia, né, de atrocidades, como a gente escuta tanto comentar. Então, a gente tem que se colocar e ver como eu reagiria.